Olá, boa noite. Junho de 2024. Queria, estou gravando esse vídeo. O assunto é Jesus foi ao Tibete, Jesus foi à Índia, Jesus foi ao Egito entre os 12 anos e os 30 anos. Existem vários autores de livros que dizem que sim. E por que eu estou vindo buscar este assunto? Esse assunto ele já circulou no Sinai há alguns anos atrás em formato de livro e agora ele está circulando em vídeo. Então eu queria que vocês também fizessem uma reflexão. Cuidado com o que vocês recebem por vídeo, seja a fonte que for, TikTok, Instagram, Facebook, o que for. Porque a maioria das pessoas que estão colocando vídeo, eles estão atrás daqueles que eles chamam os 3C. Curtir, compartilhar e... tem um terceiro C aí que eles usam. Curtir, comentar e compartilhar. Então, porque isso hoje gera recursos, gera dinheiro. Então, quem tem um canal começa a botar vídeo, quer essas três coisas para ter retorno financeiro. Nós usamos o canal que eu construí nesse formato, mais como um arquivo de vídeos do Sinai que eu fiz e que algumas pessoas possam fazer, para que a gente tenha um arquivo. Tanto que eu não divulgo ele divulgo ele dentro do Sinai. Mas vamos ao assunto. Jesus, dos 12 anos aos 30 anos, desaparece. E isso é instigante. Onde é que ele foi? Onde é que ele estava? O que ele fez? Por que fez? Por que não fez? Então tem livros, tem vídeos que dizem que ele sai de Israel e vai ao Tibete. Ele passou primeiro pela Índia, foi ao Tibete. Na Índia, ele foi lá e aprendeu com os Brahmas e com todas as... São mais de 600 religiões na Índia. Então, tinha muito o que aprender, pelo visto, né? Pois ele foi ao Tibete. E lá no Tibete ele aprendeu com os monges. Aí ele volta e vai ao Egito. Existem fragmentos arqueológicos que indicam uma possibilidade dele ter feito esse roteiro. Não nessa ordem diversa, mas há alguns fragmentos arqueológicos que mostram que uma pessoa vinda da região da Galileia, né, passou por esses locais. E ele era um estudioso. Então, aí é que entra a minha questão. Jesus foi aprender com monges. Então vamos analisar quem é Jesus. Quem é Jesus? Segundo o que nós acreditamos, Jesus é o Filho de Deus encarnado. Se ele é o Filho de Deus encarnado, o que ele deve ter aprendido foi regular os seus esfíncteres para urinar, defecar, o que é salgado, o que é doce. Essas condições fisiológicas do corpo do qual ele nunca tinha tido. Então,
ele é o Filho de Deus. Interessante. Aos 12 anos ele está em Jerusalém, dando nó em pingo d'água naqueles doutores da lei lá da sinagoga, nos escribas, nos fariseus. Ele maravilhou, está escrito, está no Evangelho. Em 3 evangelhos. Não é só em um evangelho. Então são 3 versões da mesma história. E ele está lá, dando explicação para os doutores da lei com 12 anos. O que ele foi fazer no templo com 12 anos? Ele foi ser apresentado ao templo, que é uma cerimônia, ela existe até hoje entre os judeus. Nunca se esqueçam disso, Jesus foi judeu. Não aceitem outra nacionalidade, ele é judeu, ele é filho da tribo de Davi, ele é descendente de Davi, ele é judeu. E como judeu, ele tinha que, aos 12 anos, ser apresentado ao templo, e essa cerimônia é um mitzvah, uma cerimônia, onde ele lê pela primeira vez os livros da Torá. Os evangelhos não existiam ainda nessa época. Os evangelhos só vão ser escritos, ou seja, se Jesus foi aos 12 anos, isso é o ano 12 da Era Comum, comumente chamado depois de Cristo. E os evangelhos começam a ser escritos no ano 70. Então tem uma diferencinha de idade aí. Então, o que Jesus leu? Jesus leu a Torá lá no Templo de Jerusalém. Muito bom. Então, se com 12 anos ele dava explicação para sacerdote, e depois adulto ele ele disse ao sacerdote: vocês que têm o conhecimento não conseguem entender, como é que o povo vai entender? Ele disse isso. Então Jesus não veio para a terra aprender no Tibete, não veio para aprender na Índia, não veio para aprender no Egito. Ele é o Filho de Deus, ele veio pronto. Mas ele cresceu? Sim, ele aprendeu o que é um corte no dedo, para sangrar no dedo, o que é a dor de torcer o pé. Isso sim, ele nunca tinha tido um corpo. Então a dor física para ele era estranha. Mas o conhecimento, ele está ligado direto com Deus. Como é que pode? Lá nos evangelhos, então nós vamos dar um pulo agora. Vamos pegar do evangelho, lá no ano 32, ele com 32 anos de idade, com 30 anos de idade, ele é tentado pelo demônio, e o demônio diz para ele no pináculo do templo, tem aquela tela ali na casa de Micael, de Jerusalém, né? Então, aquilo ali é uma visão do Monte das Oliveiras sobre o templo. Numa esquina daquela de parede, ali era o pináculo do templo. Então tem uma parede do templo, tem a outra parede do templo, e ali naquela parede, naquela esquina de parede, era o pináculo. Como é que se sabe isso hoje? Porque se achou entre os escombros de Jerusalém essa pedra da esquina, que fazia um canto de sacada, onde ela era lapidada para ele vir e botar os rolos lá e fazer a preleção para os judeus lá embaixo da muralha. Então, no pináculo do templo. Existe, é real, o pináculo do templo existiu, está lá, existem as pedras que formavam o pináculo do templo.
E o demônio disse a ele, logo depois do batismo, 40 dias depois que ele foi batizado por João Batista: se tu realmente é o Filho de Deus, te atira aqui de cima, porque o teu pai não vai deixar com que tu te machuque. Ele vai botar todos os anjos para acolchoar a tua queda. Claro que ele não usou o termo acolchoar, né? E o que Jesus respondeu para ele? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então ele se declara Deus. Então, se ele é Deus, ele veio pronto. Ele não foi a lugar algum para aprender, a não ser costumes locais, como é que se frita batata frita lá na Índia, se é que cozinho na água, no Tibete como é que tiro um leite, aonde que armazeno, mas discutir questões teológicas, Jesus já sabia. Se ele não souber, tem um anjo no ouvido dele para soprar. Estou dizendo bobagem? Olhem para Micael. Quantas e quantas vezes Micael está não incorporado com nenhuma entidade. E aí ele começa a falar coisas que depois ele mesmo diz, eu não sabia disso. Prestem atenção. Existe até um formato de rosto dele quando acontece isso. Uma expressão corporal do Micael mostra isso. Eu sou surdo, eu enxergo. Eu não ouço, então eu presto atenção em como as pessoas se manifestam, como as pessoas se movem. Então eu queria comentar isso para vocês. Cuidado com o que vocês olham. Então, antes de publicar no grupo, por favor, deem uma lida, reflitam sobre o que está sendo dito e depois publiquem. Jesus pode ter ido. Jesus esteve no Tibete? Sim. Mas ele pode ter ido lá para ensinar. Ou ver o que eles já sabiam, em loco. Mas não para aprender. Se ele foi aprender alguma coisa lá teológico, então ele não é o Filho de Deus. Então ele não é o Messias. E nós estamos esperando, nós estamos louvando a pessoa errada. Se ele é o Filho de Deus, se ele é o Messias, então ele não foi aprender. Prestem atenção nos detalhes. Inclusive, agora, saindo da Torá que ele leu, Maomé, 790, 800 anos depois, escreve o Alcorão, e no Alcorão ele registra. E essa é a diferença do Jesus do Alcorão para o Jesus da Torá, que venceu o Jesus dos Evangelhos. Que quando ele era pequeno e tinha menos de 10 anos, ele toca num pássaro que estava morto e o pássaro vive. E Maomé diz, não foi ele, Jesus, que reviveu o pássaro. Foi Deus, através de Jesus, que reviveu o pássaro. Por isso, Maomé classifica Jesus como um profeta. E para os maometanos, ele é profeta e não o Filho de Deus. Era por isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Então, uma boa noite a todos. Espero que esses 15 minutos traga algum tipo de proveito a todos.